Boa noite a você que está aí do outro lado. Hoje, dia 13 de abril de 2021, está começando mais um saldo do dia em que, depois de 2 meses, o Ibovespa, por um pouquinho, por 0,24%, voltou a apontar para cima no acumulado do ano. Ibovespa conseguiu esse feito com uma alta. Hoje, nessa terça-feira, baixinha também, alta de 0,41%, em que foi retomada ainda assim a faixa dos 119 mil pontos. O Ibovespa conseguiu, apesar dos pesares, e conseguiu em boa parte com os holofotes dos investidores voltados mais para a economia internacional, né? Exportadoras deram o grande peso para o Ibovespa se recuperar nesses últimos 2 meses. Nessa sessão não foi muito diferente. Empresas de siderurgia, de novo, depois da realização da semana do pregão anterior, depois de uma semana em que subiram, pregão sim, outro pregão também, ações de siderurgia de novo apontando para cima. A Petrobras, embora não muito, né? Subiu só um pouquinho, coisa de nada. Subiu, quer ver, ó, ação preferencial, que é aquela ação que dá preferência por dividendos, subiu nessa sessão só 0,33%, e pelo menos a ação ordinária não atrapalhou, ficou no 0 a 0. Vale lembrar que a ação da Petrobras teve esse desempenho bem aquém, aliás, da irmã menor, a PetroRio. Hoje subiu 4%, depois da eleição do general Silvio Luna, aquele general que chega indicado por Jair Bolsonaro para mudar tudo isso daí, sabe-se lá o que é. Investidor com incertezas preferiu ir para a ação privada ligada ao petróleo, ligada ao ritmo de crescimento esperado para o mundo. O maior crescimento em 50 anos está sendo projetado, crescimento de 6,5% dos Estados Unidos em patamares chineses, crescimento da China acima dos patamares chineses dos últimos anos, crescimento esperado de 8%. As incertezas por aqui continuam, apesar desse clima de compra de ações se sobrepondo ao clima de venda no mundo. O dólar, que caiu hoje quase o dia todo, caía ainda no fim do dia, mas só um pouquinho, só 0,08% aos R$ 5,72. De lado o preço da moeda americana aqui no Brasil. Antes de falar do motivo pelo qual a moeda brasileira devolveu boa parte dos ganhos em relação à moeda americana, ou seja, o dólar devolveu boa parte das perdas em relação à moeda brasileira, vale uma atenção especial para o ritmo de compra específico de ações que esteve presente no mundo, que não foi por uma boa notícia. O mercado hoje retomou um ritmo muito parecido com o da maior parte dos dias de pandemia, desde março de 2011, na sequência daqueles circuit breakers em que as bolsas entraram em rally. Predileção do investidor ficou estampada no ritmo de alta de ações ligadas à tecnologia, especialmente nos Estados Unidos, um ritmo acompanhado aqui no Brasil pelo e-commerce, que contou também com dados surpreendentes do varejo em fevereiro, que deve, de acordo com analistas da área, ser um repique aí, só que não se refletirá nos demais meses. Retrovisor já foi, mas deu uma animação. Mas essa animação, como eu dizia, por uma notícia nada positiva para se comprar ações ligadas à tecnologia, é por causa da vacina da Johnson & Johnson nos Estados Unidos, que teve a sua aplicação suspensa. Exemplo das doses da AstraZeneca, há relatos de coágulos sanguíneos aparecendo em quem as recebe. Mas vale aqui um detalhe: assim como a da AstraZeneca, cientistas dizem que os benefícios são muito superiores, parece ser o caso da vacina da Johnson & Johnson. O relato é de que 0,0
0,0009% dos recebedores apresentaram coágulo, enquanto a eficácia garantida pelos cientistas é de 70%, ou seja, os benefícios ainda são muito acima dos riscos. Claro, não sou cientista, vale esperar, mas os dados pelo menos apontam para qualquer um, sendo cientista ou não, que os benefícios seguem superiores aos riscos. Porém, o que pega aqui no mercado é que essa vacina da Johnson teria o potencial, caso ganhe escala global de produção, de acelerar a retomada das economias. Pelo seguinte, a imunização com ela é mais rápida. Ao contrário da concorrência, a vacina da Johnson precisa de só uma dose para imunizar o sujeito ou a sujeita contra a Covid-19, portanto, investidores indo atrás das ações que tendem a se favorecer ou a serem menos prejudicadas com isolamento social. É o caso, justamente, do e-commerce. Não à toa, a ação das lojas americanas hoje aqui no Brasil com alta de mais de 9%, alta um pouquinho inferior aos 9%, de 8,97% da ação da B2W. Na sequência, a gente teve Magalu performando bem também, enfim, todas as ações ligadas ao comércio e conforme mais presentes no comércio eletrônico sendo beneficiadas aqui no Brasil. Esse Brasil, como eu disse para você, segue complicado, continua a novela do orçamento, que se Bolsonaro assinar como recebeu o texto lá do Congresso, vai estar assinando furo no teto patrocinado pelo Centrão. Se Bolsonaro vetar, não comete o crime de responsabilidade caso execute esse plano furando o teto de gastos, que é crime. O presidente pode perder o cargo, mas pode perder, se peitar o Centrão, um apoio que vai custando cada vez mais caro com a CPI da Covid-19, que pode, a gente não sabe o que pode acontecer, embasar novos pedidos de impedimento contra o presidente. Vai ganhando contornos dramáticos a ponto do ministro Paulo Guedes, dizem os rumores de Brasília, estar desenhando, e aliás hoje o deputado Rodrigo Maia teria recebido a minuta, o que ficou conhecido como, já está sendo conhecido, e apelido é aquele negócio, né? Quanto mais se reclama, mais pega. Conhecido como PEC do furo do teto, PEC fura-teto, seria uma PEC que livraria alguns gastos do governo com saúde, com linhas de crédito para empresas e coisa e tal, do teto de gastos, e assim seria aberto espaço para os deputados do Centrão fazerem os gastos que querem fazer em suas bases eleitorais. Aliás, falando de apelido, Valor Invest noticia, você pode buscar mais detalhes lá. A nossa reportagem do Valor Econômico em Brasília está dando conta de um outro apelido que está colando no ministro. Você lembra do caso da grávida de Taubaté, aquela moça que em 2014 botou uma bola de borracha debaixo do vestido e saiu enganando o pátio dos veículos noticiosos, depois sendo desmascarada? Ela dizia que estava grávida de quadrigêmeos, uma barrigona enorme. Depois ficamos sabendo que era uma bola de borracha. Parlamentares do Centrão, diante da PEC fura-teto, estariam chamando o ministro Paulo Guedes de o liberal de Taubaté. Pois é, gente, credibilidade do governo junto ao mercado já não está lá essas coisas, como apontada pela curva de juros futuros subindo de ponta a ponta. Entre os próprios aliados do governo, a credibilidade não anda lá. Grandes coisas. Eu fico por aqui. A credibilidade do valorinvest.com segue intocada. Você acesse aí valorinvest.com para saber de tudo que bate no seu bolso, por quê, como, quando, onde. Tá tudo lá. Eu fico por aqui. Reitero meus pedidos para você aí do outro lado de se cuidar, se precisar sair de casa, se cuide, se puder, fique aí no aconchego do lar enquanto a situação não melhora. Aliás, a gente falou de vacinas no exterior,
vacinação aqui no Brasil em segunda dose está atrasando, não sou eu quem está dizendo. Quem diz é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Se cuide. Grande abraço, até a próxima e tchau.